Falar sobre o projeto sempre me toca de alguma forma. Há cerca de um ano, mais ou menos nessa mesma data, eu estava realizando uma entrevista para poder participar do projeto, porque eu queria pesquisar sobre os processos de alfabetização e estar desde o início na sala de aula, vendo como é que é a prática no dia a dia. Mas, sinceramente, eu não fazia ideia do que esperar. A sala de aula que eu conhecia era como aluna e não como uma professora alfabetizadora em formação. E eu ficava ainda muito insegura em se tratando da minha relação com as crianças, porque eu não fazia ideia de como seria. Mas já no meu primeiro contato com elas, para executar o projeto de ações didáticas, eu fiquei muito animada e tive uma sensação de então é isso. E foi onde tudo mudou. O nosso primeiro encontro teve roda, motivação, brincadeira com as palavras e muita tinta. Então eu me vi encantada pela alfabetização e sem vontade alguma de deixar aquele espaço com aqueles pequenos que me acolheram tanto. E em muitos outros momentos da execução do planejamento, eu percebi a docência como um território de muitos movimentos, do diálogo com a criatividade, com permitir-se, desafiar-se, do protagonismo do professor e do aluno. E enxerguei a sala de aula enquanto um espaço significativo de trocas de saberes e de livre manifestação, que possibilitam aprendizagens mútuas e, fundamentalmente, relações de afeto, que englobam nossa prática alfabetizadora. Uma das minhas maiores motivações para entrar nesse projeto era conhecer como era trabalhar nas escolas municipais daqui do Rio de Janeiro, porque é um lugar onde eu quero muito atuar como futura pedagoga. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava entrando pela primeira vez numa sala de aula da rede municipal e conhecendo minha primeira turma de alfabetização do município. Durante o tempo em que eu atuei na sala de aula, no ano passado, tive a oportunidade de adquirir a experiência de estar à frente de uma turma. Naquele momento, eu era aluna do 4º período, e adquirir esse tipo de experiência, ainda mais no início da graduação, é muito importante. Além dessa experiência, também tive a oportunidade de ser uma aluna protagonista, porque pude estar levando pertinentes ações didáticas que faziam relações com a realidade daquelas crianças. Assim, com aquelas específicas ações didáticas, o protagonismo e a autoria da aprendizagem daquelas crianças também puderam ser proporcionados. Além disso, durante a execução das atividades, as trocas de saberes entre mim e as crianças eram muito fortes. Por esse motivo, entendi que eu não consigo imaginar minha futura atuação como docente de forma centralizada, sem a participação ativa e tão necessária dos alunos no processo de aprendizagem deles mesmos. Foi um enorme privilégio poder entrar nesse projeto no meu 2º período, porque desde o início da minha graduação eu já tive contato direto com a sala de aula. Os primeiros dias foram um grande desafio, porque era a minha primeira vez na sala de aula como professora. Mas, com o passar do semestre, eu fui sendo cada vez mais acolhida pelos alunos, que sempre me recebiam com abraços e comemorações. A cada dia que eu passava dentro daquela sala de aula, eu percebia que eu aprendia tanto com os alunos quanto eles aprendiam com as minhas atividades. As nossas trocas nos mostraram a importância do diálogo, respeito e afeto dentro da sala de aula. No final do semestre, foi incrível ver a evolução dos alunos e como o processo de alfabetização é tão transformador na vida das pessoas. Viver essas experiências só fizeram me apaixonar cada vez mais pela área da alfabetização e por essa profissão tão incrível. O interesse pelo projeto surgiu da necessidade de alfabetizar. Eu cursava disciplina de prática com a professora Luciene e realizava estágio de apoio à inclusão pela prefeitura. Minha aluna ela tinha 15 anos, ela estava numa turma regular e ela estava na fase silábica alfabética. Ela tinha muita dificuldade ainda para poder relacionar os grafemas e os fonemas, identificar algumas letras. Obviamente eu tirava todas as minhas dúvidas com a professora Luciene, pedia algumas dicas e a partir das trocas com a professora Luciene eu pude transformar a minha prática com essa aluna, onde começamos a realizar a leitura compartilhada. Ela foi ganhando mais autonomia a partir das propostas de atividades que eu levava e foi muito transformador. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória dentro do projeto. Ela não é tão grande quanto as outras extensionistas, porque eu entrei só no começo de 2020, mas as oportunidades que me foram ofertadas dentro desse processo até agora foram muito excepcionais para a minha formação. Logo no começo do projeto, a gente teve uma reunião, e nessa reunião foi levada a reflexão de que o que a gente tem que pensar e
e analisar como um professor o que é alfabetizar, o que é você ser um auxiliador desse processo de alfabetização de uma criança e o porquê de você alfabetizar essa criança no mundo atual que a gente está. E depois de viver todo esse processo em sala de aula, a gente presenciou a mudança de formato do projeto por conta da pandemia, que veio para mudar e intensificar os desafios já existentes. E a ausência das crianças e essa falta de interatividade fez a gente remodelar todo o nosso planejamento para poder atender uma nova demanda. Então a gente trouxe uma nova proposta para o projeto. E assim nasceu o nosso canal no YouTube. Mas não foi nem de longe assim tão simples. Com relação a esse novo processo, os primeiros passos foram, no meu caso, o de escolha das histórias e preparação para contá-las, o que envolveu ler e reler as obras, criar recursos de apoio para as narrativas, um roteiro, dar início aos ensaios e, por fim, gravar. E embora uma tarefa tranquila e muito divertida, estar de frente para as câmeras foi, a princípio, muito estranho e engraçado, pois era só eu fazendo caras e bocas em um celular, e sem contar os incansáveis erros de gravação. Mas foi uma experiência realmente incrível. E como nós passamos a trabalhar dessa forma, eu tive que incluir na minha rotina em casa momentos para as gravações de vídeos. Mas, antes de chegar nesse processo da gravação em si, eu passo por um longo processo, onde primeiro eu penso no conteúdo que eu vou trazer. Como eu trouxe bastante conteúdo de tutorial, o meu segundo passo foi sempre testar os tutoriais. Depois disso, o próximo passo é a montagem do roteiro, onde eu escrevo tópicos e frases do que vou falar. Depois disso é a fase dos muitos ensaios, e depois vem a gravação em si. Por último, mas não menos importante, vem uma das fases mais trabalhosas, a edição. Embora fazer esse processo em cada vídeo tenha sido longo e cansativo, foi uma experiência atípica muito enriquecedora. Na quarentena, o projeto encontrou uma nova forma de se comunicar com os alunos, por meio do canal no YouTube, o que nos trouxe desafios diferentes daqueles que a gente enfrenta na sala de aula. Com certeza, o carinho e a energia dos alunos foi o que eu mais senti falta nesse período, mas eu também aprendi a buscar novas atividades, a perder um pouco da vergonha e até melhorar minha relação com a tecnologia, que antes era bem complicada. Após poucas semanas do início do projeto, tivemos a questão do isolamento social. Surgiu um novo desafio de gravar vídeos, de editar, de pensar no conteúdo audiovisual, de pensar nos recursos. A princípio teve aquele medo, mas os resultados foram incríveis, a gente se ajudou bastante, os colegas extensionistas, a gente teve um grande apoio da professora Luciene, da professora Rejane, então deixo o projeto muito feliz, muito satisfeito com os nossos resultados, com tudo que a gente conquistou, com tudo que a gente conseguiu fazer. Logo depois também, logo depois da notícia da pandemia, a gente lidar com como alfabetizar pela internet. Porque eu nunca tive esse contato e as professoras também, dentro da alfabetização, não tiveram esse contato, a gente teve que se remodificar. Para mim, logo no começo foi um pouco desafiador, porque eu nunca tive contato com a internet nesse sentido, de produzir um conteúdo educativo para crianças na alfabetização. Mas eu tive muitas experiências boas, porque antes eu só tive experiência em sala de aula, tendo uma resposta direta das crianças do que a gente trabalhava, e agora era virtual, eu não tinha esse contato. Eu tive muito auxílio das meninas, das extensionistas, com edição de vídeo, produção, voz, porque eu nunca tive contato com isso. E também tive muito auxílio do Daniel, que está até filmando agora esse vídeo, de criação desse processo, do que eu posso fazer, qual o vídeo que eu poderia construir para enviar para as crianças. E agora minhas últimas palavras são de agradecimento ao projeto por toda essa experiência muito enriquecedora e incrível que eu vivi ao longo desses 2 semestres que eu estive atuando, antes e durante o isolamento. Foram propostas e dinâmicas completamente diferentes, com objetivos diferentes do que a gente almeja alcançar quando a gente faz um trabalho em sala de aula com as crianças, mas que com certeza me ensinaram muito e estreitaram a minha relação com a alfabetização, tirando quaisquer dúvidas ou inseguranças da minha vontade de querer estar em sala de aula e atuar futuramente como professora alfabetizadora. Com o isolamento e a criação do canal, eu pude aprender mais sobre esse mundo tecnológico, que foi uma experiência muito trabalhosa, mas também muito enriquecedora, e que afirmou meu desejo de ser, sim,
uma professora alfabetizadora. Eu só tenho a agradecer às professoras coordenadoras por terem confiado em mim, aos meus colegas extensionistas pelas trocas, à escola parceira pelo acolhimento, aos meus ex-alunos por terem sido tão abertos e carinhosos comigo e ao projeto por ter me proporcionado tantas vivências e sentimentos nesse tempo. Eu só tenho a agradecer todo nesse processo, porque tendo esse contato com a internet, você adquire muitas outras estratégias, propostas para você trabalhar com as crianças, né? Porque antes você só trabalha no presencial e o virtual ali é um pouquinho deixado de lado na alfabetização. E agora, tendo esse processo, eu posso mesclar tanto o virtual quanto o presencial e indo me modificando constantemente como professor alfabetizador, como futuro professor alfabetizador. Eu agradeço imensamente todos, mas excepcional às professoras Luciane e Rejane, que me deram essa oportunidade, né? E as alunas extensionistas, os alunos também, o Albert, extensionistas que me ajudaram muito nesse processo de criação dos vídeos. 3, 2, 1. Rapidinho. Porque é um lugar onde eu quero muito atuar como futura pedagoga. Gente, a cor do meu dedo. Eu só tenho a agradecer. Calma. Ai, que susto. Gravar esse vídeo hoje porque eu lavei o cabelo, nem sei se tá gravando, mas vamos lá.